Meus amados, venha transformar a sua vida comigo nessa jornada de ler a Bíblia durante esse ano todo. Hoje eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. Diz assim em Gálatas 2: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram de circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Que palavra maravilhosa! Paulo é um apóstolo sensacional. Ele tinha a unção de Deus. Então, meus amados, eu agora dou prosseguimento em propagar a palavra de Deus no livro Alimento da Fé, do Kenneth Hagin, que diz assim:
no dia 23 de abril, que diz assim: alicerce. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Quem lê a respeito de como assumir a autoridade sobre os espíritos que amarravam o meu irmão, talvez diga: acho que vou experimentar isso. Não funcionará se você apenas experimentar. Eu não experimentei simplesmente, eu fiz. Não é simplesmente pelo fato de você ver um guarda de trânsito exercendo autoridade que você também poderá colocar-se na frente dos automóveis e dizer: acho que vou experimentar isso. Ninguém lhe obedeceria. Se, porém, vestisse o uniforme de policial e colocasse um apito na boca, as pessoas possivelmente parariam, pois reconheceriam a autoridade que é incumbida a um policial. Às vezes, os cristãos ouvem como outra pessoa empregou a sua autoridade e pensam: vou experimentar aquilo, porque eu vi dessa maneira. Funcionou para ele e, portanto, funcionará para mim. Satanás sabe que tais pessoas não têm convicção da sua autoridade, de modo que, quando procuram pôr em prática a palavra de Deus, sem realmente ter aquela palavra embutida no seu espírito e sem alicerce sólido embutido na vida, o diabo as derrotará de modo fragoroso. Quando, porém, edificar dentro de você um alicerce sólido para a palavra de Deus e agir à altura da palavra de Deus, derrotará o diabo em cada batalha. Meu Deus, que maravilha! E a confissão é a seguinte: procuro apresentar-me aprovado diante de Deus. Embuto na minha vida e em meu espírito as verdades da palavra de Deus. Ela me convence da minha autoridade. Não posso ser derrotado. O diabo sabe disso. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa! Meus amados irmãos, eu creio que vocês vão ser transformados com essa palavra como eu estou sendo transformado. Então siga-me nessa empreitada, nessa missão, nesse propósito de estar propagando a palavra de Deus. Venham comigo nesse propósito. Cada dia eu posto aqui um vídeo de um versículo da Bíblia. Já passei pelo Novo Testamento e agora estou em Gálatas. Então venha comigo, se inscreva no canal, faça o seu comentário, compartilhe a palavra e, se você quiser esse livro do Kennedy Hagin, Alimento da Fé, me peça aqui que eu mando para você, tá certo? Em nome de Jesus, te vejo amanhã.